Seja bem-vindo ao Jornal Regional. O líder do PS defende que a moção de censura que vai ser entregue amanhã no Parlamento representa um ponto de chegada e um ponto de partida. A moção de censura vai então ser entregue amanhã e discutida no dia 3 de abril. É em nome de Portugal que o PS apresenta esta moção. Esta é a palavra de ordem de António José Seguro nesta moção de censura que o PS irá apresentar ao PSD. Ao que tudo indica, Seguro acredita que a responsabilidade desta carta se deve exclusivamente por culpa de Passos Coelho, uma vez que este tem fechado a porta a todos os contributos apresentados pelo PS. O líder socialista defende que a moção apresentada é um ponto de chegada e um ponto de partida, uma vez que marca o fim deste governo e o arranque para a saída da crise. O PS considera ainda que o memorando está desajustado à realidade e que é preciso redirecioná-lo para uma melhoria na economia e na criação de emprego. Fonte do PS indica que a 7ª avaliação foi a última oportunidade concedida ao PSD para mudar o rumo, ainda que o caminho se aviste difícil e estreito. Nesta carta, José Seguro apresenta ainda argumentos como o falhanço das políticas do governo, a violação de promessas eleitorais e a perda da autoridade e falta de credibilidade junto dos portugueses. A moção de censura é entregue amanhã no Parlamento e será apresentada no dia 3 de abril. Hoje, Carlos Abreu Amorim apresentou a coligação PST-CDS-PP para as próximas autárquicas em Gaia, tanto à Câmara como às freguesias. O candidato garantiu que é um profundo conhecedor do município e que em Gaia o investimento público é para continuar. Foi sobre o lema Gaia na Frente que Carlos Abreu Amorim apresentou a coligação entre o PSD e o CDS-PP no município e nas 24 freguesias do concelho. Para o candidato social-democrata, que foi considerado por muitos uma terceira escolha para o município, Gaia não pode perder o protagonismo político dos mandatos de Luís Filipe Menezes. Vila Nova de Gaia é o terceiro maior município do país. E os gaienses e o eleitorado de Vila Nova de Gaia têm que se perspectivar numa ideia de que há uma dimensão política que tem que ser mantida em Vila Nova de Gaia, porque o período do Dr. Luís Filipe Menezes foi um período que colocou Gaia noutra plataforma, colocou Gaia noutra dimensão. E essa dimensão não pode ser perdida, porque se perdermos essa dimensão política, não há dúvida nenhuma que Gaia perderá muito daquilo que conquistou nos últimos 16 anos. O município é também dos mais endividados do país, com uma dívida que rondará os 250 milhões de euros, algo que não preocupa o candidato, que garante que este argumento não vai ser usado na campanha autárquica. O atual deputado da Assembleia definiu, entretanto, a sua primeira meta. A minha grande prioridade será a área social, redimensionar a área social, porque julgo que o momento que o país atravessa, e obviamente também o município de Vila Nova de Gaia, obrigam a isso. A ação das entidades administrativas locais, das autarquias locais, deve ser feita prioritariamente nesta hora da agrura que o país atravessa, deve ser feita na área social, enfim, numa noção um pouco mais vasta, que depois, quando for a apresentação do programa, terei todo o gosto em referenciar. Fala-me em endividamento, eu falo em investimento. Eu chamo a atenção que, inclusivamente, os adversários políticos desta candidatura e da atuação do Dr. Luís Filipe Menezes na última década e meia em Vila Nova de Gaia, consideram-se, alguns deles até, herdeiros da obra do Dr. Luís Filipe Menezes, o que significa que a questão do endividamento não é uma questão que será, estou certo, usada nas eleições autárquicas de Vila Nova de Gaia. Poderá ser usada noutros lugares que não em Gaia. Ainda sem apresentar o seu programa eleitoral, Carlos Abreu Amorim diz que o investimento público é para continuar na margem sul do Rio Douro, tendo em conta, claro, a situação do país que obriga a contenções orçamentais. Agora, se me perguntam se a ideia do investimento público vai desaparecer, a resposta é um rotundo não. O investimento vai continuar porque nós consideramos que a ação municipal, a ação de uma entidade administrativa local, como são as freguesias e como é o município, é fundamental para a promoção dessa mesma qualidade de vida e é isso que nós esperamos e julgamos que é isso que as pessoas também esperam de nós. Já quanto ao facto de não ter ligações à autarquia, o candidato diz-se um profundo conhecedor
da área metropolitana. Eu já conheço melhor, aliás, conheço muitíssimo bem o município. Estou dentro de todos os dossiês mais importantes e os menos importantes. Tenho uma excelente equipa a trabalhar comigo, que são membros do atual Executivo Camarário, são pessoas que têm dedicado os últimos anos à defesa do interesse público local em Vila Nova de Gaia e tenho, de facto, tido um apoio extraordinário para conhecer os problemas de Gaia e dos gaienses. Não me sinto minimamente um outsider. Eu resido a 15 minutos do sítio onde nos encontramos e residi a minha vida toda, exceto agora este período que estou exilado em Lisboa e, portanto, sou um profundo conhecedor da realidade dos municípios da área metropolitana do Porto e, por maioria de razão, do seu maior município, que é Vila Nova de Gaia. Pela frente, Carlos Abreu Amorim terá Eduardo Vítor Rodrigues, que se candidata pelo PS, e Jorge Sarabando, da CDU, todos na corrida à Vila Nova de Gaia. Só um herdará a obra feita de Menezes e o endividamento de uma das margens do rio. Questionado acerca de uma possível remodelação no governo, o candidato da também coligação PSD-CDS não comentou, embora já tenha confessado noutras ocasiões estar farto das previsões erradas das finanças. Eu, neste momento, quero me referir única e exclusivamente não a remodelações, mas exatamente ao contrário, à elaboração de listas conjuntas na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e nas todas as freguesias de Vila Nova de Gaia, entre o PSD e o CDS-PP. Em relação a questões nacionais, isto são eleições autárquicas, são eleições que têm uma lógica específica, própria e por respeito aos cidadãos de Vila Nova de Gaia e ao empenho que eles têm demonstrado nesta candidatura, eu não me vou pronunciar sobre questões nacionais. Assumo tudo o que disse, inclusive a frase que acabou de ler, mas eu estou aqui para falar de Vila Nova de Gaia e aqui em Vila Nova de Gaia o CDS-PP e o PSD estão unidos, estão coligados, têm propósitos comuns e o propósito é servir Gaia e os gaienses. E ficamos agora com a síntese das notícias regionais. A Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto prepara-se para abrir as portas do seu emblemático jardim a todos que demonstrem interesse em conhecer o espaço. Com a primavera já instalada, seguem-se agora as visitas guiadas aos jardins da faculdade, com início previsto para o próximo dia 5 de abril. Estas visitas fazem parte da iniciativa denominada Entre os Edifícios e as Esculturas da Faculdade. Assim, a partir de 5 de abril, a cada primeira sexta-feira, estão programadas visitas sempre às 15 horas. Ao longo do percurso será possível conhecer os diversos edifícios que têm morada no jardim da faculdade, bem como as esculturas criadas por antigos estudantes da instituição. Hoje é o Dia Nacional do Dador de Sangue, por isso mesmo, o Instituto Português de Oncologia do Porto estendeu um tapete vermelho para as pessoas que se deslocarem para dar sangue. Os dadores foram ainda presenteados com uma pequena lembrança. O IPO do Porto precisa, neste momento, de 11 mil doações anuais para ser autossuficiente ao nível do sangue. Não raras vezes o Instituto tem de recorrer às reservas do Centro Regional para ir buscar, sobretudo, plaquetas. Na sequência da derrocada dos prédios em ruínas na Escarpa das Fontainhas, uma viatura acabou soterrada, cortando assim a estrada ao trânsito na Avenida Gustavo Eiffel, no Porto. Segundo os bombeiros sapadores do Porto, a viatura encontrava-se estacionada na avenida quando foi atingida por pedras de grande porte. Segundo fonte oficial do INEM, não há registro de feridos. Os sapadores calculam que, por motivos de segurança, toda a operação de demolição e limpeza de destroços seja demorada. De resto, os problemas com a escarpa não são novos. Em 2000, a zona já tinha cedido e em 2011 foi mesmo aprovada em reunião de Câmara uma recomendação da CDU para a resolução célere da perigosa situação existente na Escarpa das Fontainhas. Até agora, nada foi feito e entulho e prédios degradados e em ruínas acumulam-se no local. Nos dias 28, 29 e 30 de março, o Cinema Passos Manuel, no Porto,
abre portas a 7 documentários representativos da violência contra mulheres e crianças. O ciclo de documentários é uma homenagem à documentarista King Longinotto, que marcará presença nestes 3 dias. O divórcio no Irão, mutilação genital feminina no Quénia e a educação de crianças emocionalmente perturbadas em Inglaterra são alguns dos temas que marcam esta retrospectiva da artista. Os filmes, que serão acompanhados por um conjunto de debates, têm por objetivo sensibilizar o público para a realidade da violência e abuso sobre mulheres e crianças e pela promoção da igualdade e fim da discriminação. O mês de março é o mês do teatro. Esta é então uma oportunidade para falar da importância desta arte tão antiga e tão nova. Desde a Grécia Antiga até ao século XXI, que o ser humano cultiva a arte de construir personagens e histórias e de partilhar a vida dessas histórias de um palco para uma plateia. Antígona, Romeu e Julieta, Hamlet, Dom Juan, Frei Luís de Sousa são alguns dos nomes das vidas que alguém criou, às quais deu corpo e sentido e partilhou. O teatro também, de alguma maneira, tem esse privilégio, que é nós estarmos a assistir num espaço de tempo partilhado a uma ação, uma história, e a se contar histórias. Além de partilha de histórias, do cruzamento de vidas, de olhares e de vozes, hoje e sempre, mas hoje particularmente, uma época em que a palavra crise nos informa e marca, o teatro é também uma forma intensa de cidadania. A importância das artes na época de crise é muito grande, e o teatro como fórum de discussão e fórum de partilha é com certeza muito grande, sobretudo porque tem essa coisa extraordinária da língua enquanto unidade de participação e identificação. Mas o teatro, no entender de um ator, voz e corpo de personagens como nós, ou talvez não, é, além de tudo, uma possibilidade de encontro connosco próprios. As pessoas cada vez são mais materialistas, pensam mais no dinheiro, nas coisas, em tudo, e a nossa espiritualidade não é, está um pouco em crise, essa sim. A velha arte do corpo, da palavra, da voz, do riso e do choro revela-se uma forma de nos surpreender e encantar. Surpresa e sentimento partilhado, é isto, afinal, o teatro. Essa partilha é a surpresa, sobretudo, a surpresa que nós sentimos que uma plateia pode ter perante um objeto que nós elaboramos, que nós criamos durante muito tempo, mas essa partilha, essa novidade e o despoltar dos sentimentos e dos sentidos que cada pessoa pela primeira vez pode sentir em relação àquilo que fazemos é um dom extraordinário. E nunca falta gente para se encantar e surpreender com a arte de representar. O público tem aumentado sempre. E é um prazer sempre olhar para estas plateias cheias de gente nova. Quando eu ouço muitos colegas, diretores de teatro, programadores, a queixarem-se de algum envelhecimento dos seus públicos, nós aqui, felizmente, não partilhamos dessa preocupação. Desde sempre que muitas pessoas procuram no teatro divertimento, com que alegram a vida, e cultura, com que preenchem, enriquecem essa mesma vida. Além de entreter, não é? Também, sei lá, aumentar a cultura pessoal, não é? E é um bom hobby. E a Páscoa aproxima-se a passos largos, uma época de tradições onde a amêndoa e o chocolate não podem faltar. A RTV foi até à fábrica da Regina em Vila do Conde para perceber como são fabricadas as famosas amêndoas de chocolate. A Páscoa está próxima. Os supermercados enchem-se de cores. Amêndoas francesas, belgas, de chocolate, dos mais variados tipos, enchem os olhos de quem vê e fazem a alegria de quem as come. Mas o que muito pouca gente conhece é o processo de confecção deste doce tão tradicional. A Regina Chocolates, detida pela marca Imperial, é líder no segmento de frutos secos com cobertura de chocolate. Antes de chegar à sua casa, a amêndoa passa por um longo processo de preparação. Começa-se por juntar os ingredientes, misturam-se os ingredientes, basicamente os principais, a manteiga de cacau e a pasta de cacau, o açúcar e o leite.
Esses ingredientes misturados são pré-refinados, a cerca de 100 microns, e depois são refinados, cerca de 20, 25 microns. Essa pasta refinada vai a um terceiro passo, que é a conchagem. A conchagem não é mais do que a uniformização desses ingredientes, de forma a conseguir ter uma massa homogénea, que permite depois ser bombeada para tanques e daí ser utilizada para as várias aplicações. Depois as amêndoas pegam no chocolate, está em tanques, e é doseado em máquinas próprias, que permite a sua dosificação em fio, de forma a que as amêndoas vão ficando com a dimensão faseadamente mais pequena até criar a dimensão final, sendo depois colocadas em outras máquinas, segundo passo, para fazer o abrilhantado, para dar o brilho, com uma cera própria para o efeito. E depois disso são maturadas, dizemos nós maturadas porque elas têm que permanecer algumas horas em tabuleiros, que permite depois a sua maturação, de forma a serem utilizadas nas máquinas de embalamento. A temperatura e a umidade acompanham as fases de produção para que a amêndoa saia com a textura e o sabor exatos. A expressão calendário apressado é muito ouvida nesta fábrica, até porque a campanha da Páscoa começa cerca de 3 a 4 meses antes da festividade. Nesta época do ano, o chocolate é mais apetecido e há para todos os gostos, desde as amêndoas aos famosos ovos de chocolate. Mesmo em tempo de crise, as pessoas parecem não deixar de o consumir. E apesar das situações de crise que atravessamos, o chocolate continua a ser um bocado um escape para os consumidores, que também veem, e é mesmo assim, o chocolate tem uma capacidade também de atenuar o stress, atenuar os maus momentos, porque dá prazer a consumi-lo. Os portugueses escolhem sobretudo o Natal e a Páscoa para degustar o chocolate, mas cada vez mais este produto está a mudar para ser considerado como alimento. Os portugueses gostam e têm vindo a crescer o seu consumo, mas ainda somos um país com um consumo muito pequeno. Nós temos ainda um consumo só de 1,4 kg per capita, comparado com a média europeia, que está nos 5,4, ainda estamos muito longe da média. E o chocolate não é apenas saboroso, ele tem benefícios para a saúde. Contribui para o aumento do fluxo sanguíneo e reduz a possibilidade de cancro no intestino. Uma boa notícia para quem deseja aproveitar as delícias da Páscoa sem culpa. E depois desta reportagem das amêndoas da Páscoa, passamos agora ao nosso comentário, como já é habitual no Jornal Regional. Hoje tem comigo César Oliveira. César, boa noite. Obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com o regresso de José Sócrates, neste caso como comentador à RTP. E João Cravinho não acredita que José Sócrates, declarações feitas hoje, ponderam um regresso à liderança do PS, mas imagina-o a candidatar-se à presidência da República. Acredita que este regresso, de alguma forma, poderá estar a preparar este caminho ao regresso político? Eu acredito que o regresso de Sócrates vai desestabilizar o Partido Socialista. Para mim, é a grande novidade neste regresso, além de alguma forma, também não achar, se calhar, muito ético o ex-primeiro-ministro voltar e ser comentador da RTP, não achar muito ético, mas é legítimo, em democracia, naturalmente, que temos que considerar isso. E portanto, a atitude do canal que o convidou, lutam pelas audiências e tem que ser mesmo assim. Acho é que esta é uma situação nova no Partido Socialista e que, de alguma forma, vai criar instabilidade e incomodidades, nomeadamente nos dirigentes, noutros comentadores, nomeadamente, e vai tirar espaço a muita gente, a muito boa gente, que esperava estar sozinho durante muitos anos, mas não vai acontecer. Portanto, acho que é um cenário que pode acontecer, José Sócrates poder vir a ser candidato a Presidente da República, embora eu acho que nessa matéria o Partido Socialista, apesar de tudo, continua a ter personalidades, se calhar com outra dimensão, outra postura, que possam colher mais receptividade junto dos portugueses. Portanto, é uma situação, será uma luta em aberto permanentemente, mas que José Sócrates é capaz de fazer isso, ele tem provado alguma
apetência por poder, nomeadamente, esta desaproximação do país nestes últimos meses, um ano e tal, é estratégico, porque ele não consegue viver, é um homem considerado animal político e não consegue viver sem este alimento. Agora, incomodidade é, Helena. José Seguro, terá que se preocupar? José Seguro, António Costa, e nomeadamente alguns daqueles indivíduos que ficaram órfãos com a saída do José Sócrates e que preparavam um momento ideal para saltar para a cena política, com o regresso do José Sócrates começam também a ter a sua vida dificultada. Porquê? Porque naturalmente não há espaço para todos. Acho que António José Seguro, que é um homem que está a ser usado, é um homem que está a ser usado no partido como sendo uma situação de passagem, para preparar outros palcos a outras pessoas, na minha opinião. Portanto, veja-se que a postura de António José Seguro tem sido corrigida em função dos críticos que existem dentro do partido. Veja essa cena de António Costa, quando foi a hipótese de poder ser candidato à liderança do PS. A verificar-se então esta teoria de João Cravinho, que acredita que poderá ser um dos cenários possíveis, poderá então ser uma candidatura à presidência da República, acredita que José Sócrates será um caminho facilitado? Eu acho que o caminho para chegar à presidência da República para Sócrates, como lhe disse já há pouco, não é fácil. Até porque há outros protagonistas no Partido Socialista ou próximos do Partido Socialista que se calhar têm mais espaço para poder almejar a esse posto na democracia. Penso é que José Sócrates, o regresso de José Sócrates poderá lhe dar vantagens para outros cargos políticos de caráter internacional. E eu acho que se calhar é mais esse palco que ele está a perspectivar do que propriamente dito em relação à presidência da República, que é, na minha opinião, um espaço que não lhe assenta muito bem. Mas acha que os portugueses também lhe dariam esse voto de confiança? Olha, os portugueses, naturalmente, que têm demonstrado que mudam o seu sentido de voto em função, às vezes, de pequenas coisas, e mudam facilmente o seu sentido de voto. Eu não sei, por exemplo, e se quisermos, até podíamos interligar já com outra situação relativamente à moção de censura, se me permitir isso, é um pouco, é legítimo também, a moção de censura ao governo, é inconsequente, na minha perspectiva é inconsequente, não tem nenhumas garantias, nem à esquerda nem à direita, que possa ter alguma consequência com expressão prática, mas eu acho também uma desfaçatez, por outro lado. É legítima, mas uma desfaçatez. Porque o Partido Socialista, nomeadamente através do líder, do António José Seguro, não tem apresentado alternativas aos portugueses em relação às políticas do atual governo. É críticas aqui, críticas acolá, parece cozida à... Mas uma das críticas que o PS faz com essa moção de censura é precisamente dizer que a culpa por esta moção de censura é precisamente do Primeiro-Ministro, uma vez que tem fechado a porta a todos os contributos apresentados pelo PS. Não é verdade. Nós sabemos publicamente que não é verdade. É evidente que o Presidente do Governo tem a sua própria personalidade e deve fazer vincar a personalidade do Governo que preside e o que acha, o que é público é que António José Seguro quer fazer passar sempre aquilo que é a estratégia do Partido Socialista. E o Primeiro-Ministro não está lá para isso. Está lá para cumprir um programa de governo, cumprir um objetivo
para atingirmos as metas a que estamos desafiados e, naturalmente, defendendo também uma política que se enquadra numa lógica do Partido Socialista, do PSD e do CDS, neste caso concreto, Partido da Coligação. Portanto, não é verdade que assim seja, porque as alternativas que António José Seguro tem apresentado publicamente, e não são alternativas, são posições, não são posições que sejam possíveis de realizar, tendo em conta as condicionantes. Veja-se, quando se pergunta a António José Seguro se um dia tiver o poder, o que vai mudar, o que vai alterar, ele diz que não altera coisíssima nenhuma. E se vai cumprir as exigências da Troika, ele diz que sim. Então, não nos apresenta outras alternativas para os portugueses perceberem o que é que muda na política se o que é que mudaria, o que mudaria na política se o PS fosse governo. Portanto, de qualquer maneira, e respondendo objetivamente, o povo é sempre soberano, embora muitas vezes age também por cansaço. Eu penso que neste momento o que está instalado é algum cansaço de muito sacrifício. Os portugueses têm muito cansaço, muito sacrifício das mesmas políticas de redução dos seus rendimentos, do sacrifício das suas vidas, e o povo acaba por se cansar, mas não sabe depois, se calhar, como é que há de agir. E se calhar o primeiro ímpeto é, bom, este não, queremos outros. Não sabemos se esses outros são aqueles que mais convêm ao povo, mas é assim, a democracia é assim que funciona. A moção de censura vai ser entregue amanhã no Parlamento e vai ser apresentada no dia 3 de abril e, segundo António José Seguro, representa um ponto de chegada e um ponto de partida. Bom, eu não consigo interpretar bem o que é que o António José Seguro quer dizer com isso. Um ponto de chegada... Bom, chegadas já estão cá eles há muito tempo, nomeadamente o António José Seguro, que enquanto deputado à Assembleia da República fez parte da retaguarda que legitimou os sucessivos governos do Partido Socialista. Portanto, já chegaram há muitos anos. Partida... Para o novo governo poderá ser? Partida, há que um líder da oposição tem que ter sempre em conta o objetivo de conquistar o poder. Ora, se este é um ato que ele vê de conquista do poder, na minha opinião é frágil, como já lhe disse há pouco, vai ser inconsequente. Que isto possa ser junto, se calhar nos mesmos timings ou próximos, com a posição do Tribunal Constitucional em relação ao orçamento, se calhar isto, tudo junto, baralhado, acabará por criar condições para uma nova partida para alternativas, nesse aspecto. Agora, com moção de censura, que nomeadamente não colhe na sua plenitude à direita, nunca à direita, mas à esquerda, nomeadamente, não colhe na sua plenitude, não me parece muito que seja um ponto marcante da política portuguesa, nomeadamente daquilo que é o objetivo. Acha que não vai acrescentar nada de novo? A minha expectativa é que não. O que tem acrescentado de novo, Helena, que já temos falado nisso aqui, é a indignação do povo. E a indignação objetiva, tendo em conta que o povo carece de condições para viver de uma forma digna, que vê permanentemente os seus rendimentos afetados, vê as condições das famílias também afetadas. E esse é que é a consequência de meditação de um governo e das políticas do governo. Muito bem. E eu gostava simplesmente, se me pudesse permitir, saudar o Dia Mundial do Teatro, que hoje é celebrado, e ao saudar o Dia Mundial do Teatro, gostaria de mandar daqui uma palavra de muito apreço aos dirigentes associativos, aos atores, às atrizes, aos encenadores de todo o país, nomeadamente do nosso Portugal, e particularmente de Vila Nova de Gaia, que é um concelho considerado capital do teatro amador, nomeadamente em relação a várias freguesias que fazem parte do município, como sendo Avintes, Virada do Dourinho. Temos mesmo que terminar.
Terminamos então com uma saudação ao teatro. E ficamos agora a saber como estará o tempo para amanhã. E em todo o país são esperados aguaceiros. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 15 graus e uma mínima de 13. Em Lisboa a máxima será de 18 graus e a mínima de 12. Em Faro a máxima será de 19 graus e a mínima de 12. É tudo então por hoje. Já sabes, estamos de regresso amanhã. Até lá, fique bem. Boa Páscoa.